pela cerveja nacional, não é? E as cervejas artesanais, ela tem conquistado muitas pessoas, principalmente pela possibilidade de poder dar a sua personalidade para a bebida. Olha, a gente vai aprender juntinho agora um pouquinho desse processo. Hoje nós viemos conhecer o Leonardo, que resolveu ter sua própria cerveja. Leonardo, de onde surgiu essa paixão pela bebida? Olha, eu acho que há muito tempo atrás, vou poder falar que desde pequeno, né, mas talvez desde quando eu entrei na universidade, o consumo começou a aumentar um pouquinho, eu diria. Aí então você começou a pesquisar, como que funciona isso? Depois de muita hora copo, as cervejas artesanais começaram a invadir o mercado, né, brasileiro, começaram a aparecer outras opções, outros tipos de cerveja, fora aquelas que nós estávamos e algumas pessoas ainda estão acostumadas a consumir. Então, eu comecei a observar que tinham todo um grande leque, todo um novo mundo de cervejas diferentes, né? E a partir daí, eu comecei a pesquisar e ver que era possível fazer cerveja dentro de casa, né? Leonardo, o que a gente vai precisar para fazer uma cerveja em casa? Olha, nós precisamos de panelas, mas panelas que você pode furar para adaptar uma torneira nelas. Precisaremos também de instrumentos de medida e instrumentos para limpeza também, para sanitização e mais alguns outros utensílios que você consegue encontrar dentro da própria cozinha. Tá, e em questão assim, o que vai na cerveja, para fazer mesmo o produto, o que precisa comprar? Nós precisamos na parte de insumos, água. E é bom que não seja água da torneira, que seja uma água filtrada ou pode ser uma água mineral, que eu fiz por muito tempo com água mineral, né? Eu comprava água para fazer. Precisamos também de malte de cevada ou malte de trigo, tem vários tipos, e lúpulo. Também do fermento, que ele é adicionado posteriormente. E onde a gente consegue encontrar essas coisas aqui em Maringá? Olha, parte de panela, de instrumentos de medida, você consegue encontrar em algumas lojas de produtos para o lar, né? Mas essas panelas furadas já vem furada, não precisa furar em casa então. No meu caso não, eu mesmo furei e adaptei uma torneira nelas. Agora, em sites especializados você consegue comprar panelas já furadas, já próprias, prontinhas para o uso, né? Como eu gosto de mexer nos meus equipamentos, eu mesmo fui e faço essas adaptações. A parte de insumo, lúpulo, malte, levedura, aí tem lojas especializadas aqui em Maringá, a pessoa faz uma busca rápida, ela acha. E também tem sites especializados que fazem venda desses produtos. Então vamos começar? Como que funciona? O que a gente faz primeiro? Olha, primeiro a gente tem que esquentar a água para poder adicionar o malte. Então vamos lá. Leonardo, o que a gente tem aqui? Bom, aqui a gente tem a água já aquecida por uma temperatura pré-determinada conforme a nossa receita. E agora a gente vai fazer a adição do malte nessa água, para que ela extraia os açúcares do malte. Tá, então a gente vai fazer uma cerveja. Se a gente fosse fazer chopp, qual que é a diferença? Olha, a diferença entre chopp e cerveja, na verdade, é o modo com que você está retirando aquela cerveja para o copo. O chopp também é cerveja, mas ele é retirado através de uma torneira. Essa é a diferença básica. Entendi, então a gente é enganado aqui no Brasil há anos. Na verdade é tudo cerveja, né? Tá, então vamos lá. O que a gente faz primeiro? Agora a gente vai colocar o malte dentro da água quente. Então vamos lá. Malte já moído, né? Aqui em Maringá você também tem a opção de comprar essa sua receita já com malte moído. Eu prefiro moer em casa porque eu tenho um estoque mínimo. Você tá jogando aí, mas você sabe a quantidade, a sua receita. Isso, já foi tudo pesado previamente, conforme a receita que a gente estipulou. E aí então vai dar quantos litros de cerveja? Aqui a gente consegue tirar 5 litros de cerveja. E agora a gente tem que esperar por 1 hora. Ah, tá. E só com isso? Não faz mais nada? Não, depois a gente ainda tem alguns outros passos que eu vou te mostrar. Ah, beleza? Então vamos esperar. Depois de 1 hora, qual é o próximo passo, Leonardo? O
Passado essa 1 hora na temperatura controlada, no nosso caso a 68 graus, eu vou retirar esse cesto para tirar esse bagaço do malte e deixar somente o líquido. E aí a gente vai ferver esse líquido para extrair algumas propriedades. Agora eu estou terminando de extrair os açúcares do malte, que esses açúcares posteriormente servirão de alimento para o nosso fermento. Então esse aqui é um processo onde a gente termina de extrair todos os açúcares do malte. Agora a gente já vai para nossa terceira parte. Eu tô vendo aqui que tá começando a ganhar forma. Exatamente, agora a gente está quase fervendo o mosto e a gente vai adicionar o lúpulo, que o lúpulo vai trazer o amargor para a cerveja. Ele traz amargor, mas ele também traz aroma. Nesse caso, como é no comecinho da fervura, ele vai conferir o amargor da cerveja. E vai ficar dessa cor? Não, ela vai limpar mais. Depois a gente vai ver. Leonardo, o que tá acontecendo aqui? Bom, resumindo, depois de 1 hora fervendo e fazendo as adições de lúpulo conforme a nossa receita, agora nós estamos resfriando o mosto para que a gente possa fazer a adição do fermento. Bom, agora nesse momento, depois de resfriar o mosto, que é o que vai se tornar cerveja, nós colocamos ele num balde alimentício, totalmente limpo e sanitizado, e posterior a isso é apenas abrir o sachê de fermento e adicionar nesse líquido. Leonardo, e depois de colocar o fermento, a gente aguarda. Isso, aí aguarda a fermentação e depois a maturação, sempre controlando a temperatura para cada etapa, e posterior a isso vai para a garrafa. Então não tem mais nenhum tipo de insumo. Insumo não vai nenhum, mas tem alguns passos que eu acredito que quem se interessou por produzir tem que ler bastante para chegar num nível legal aí de uma cerveja bacana. Leonardo, depois de muito trabalho, todo esse processo, tá pronto aqui. Exatamente. Depois de um dia bem trabalhado e alguns dias esperando, sempre monitorando, é claro, tá pronto aqui, tá o resultado. Então vamos conferir, né? As cervejas artesanais, elas têm mesmo, gente, conquistado muitas pessoas. Tanto que as que só gostam de beber, quanto aquelas que amam fazer também. Olha aí, ó, como o Leonardo, né? É muito bacana. Eu tenho um amigo que adora, tá? Faz mesmo. É um processo um pouco mais demorado, mas dizem que é prazeroso você fazer sua cerveja artesanal e depois você degustar essa cerveja, né? Então dizem que demora, mas que vale muito a pena mesmo e elas têm um sabor bem diferenciado.